Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Hoje, de forma prática, rápida e objetiva, eu vou trazer para você um tema que você que trabalha no núcleo de segurança do paciente ou que vai atuar no núcleo de segurança do paciente no serviço de saúde, sabe que é uma grande dificuldade que os profissionais têm. Inclusive, os serviços de saúde que são acreditados também tem essa grande dificuldade. Sempre vai haver um outro apontamento relacionado a esse tema. Então, chega de enrolação. O tema de hoje, como você já viu, então, no título desse vídeo, é gestão de notificações. E eu vou trazer para você 7 passos para que você possa estruturar e trabalhar o gerenciamento ou a gestão das notificações aí no seu serviço de saúde. Primeiro, principal ponto que a gente tem que partir para garantir que a gestão de notificações ela vai acontecer de forma adequada é a disponibilização do canal de notificação. Lembrando, nem todo serviço de saúde ainda possui um software, um sistema onde as pessoas vão fazer a notificação, então, através dessa plataforma. Tem serviços de saúde ainda no nosso país, e ainda são muitos, que utilizam o famoso formulário físico, onde os profissionais ainda preenchem de forma manual. Não tem problema nenhum. O que importa é que esse canal de notificação, ele precisa ser um canal de fácil acesso para todo mundo, precisa ser um canal intuitivo, precisa ser um canal que seja fácil de preenchimento. Não adianta a gente ter um canal muito bonito, todo robusto, sendo que isso vai dificultar o uso pelo profissional, principalmente aquele profissional que presta assistência e que precisa notificar, porque são eles que vão, de fato, contribuir com todo esse processo de notificação de incidentes e eventos adversos nos serviços de saúde. Outra característica importante que você deve avaliar aí no seu serviço de saúde é em relação aos estímulos ao uso do canal. Então, o canal foi analisado, foi avaliado, é um canal de fácil acesso, é intuitivo, é rápido de ser preenchido, não tem diversas etapas para não confundir o profissional de saúde. E agora o próximo passo é estimular o uso continuamente. Então, você que atua no núcleo de segurança do paciente ou que irá atuar, precisa criar sempre movimentos para estimular o uso do canal pelos profissionais nos serviços de saúde. Se você tem costume de fazer ronda de segurança, de fazer visita de segurança, enfim, independente do nome que você dá para essa prática que é tão importante. Se você tem essa rotina de visitar as áreas do seu serviço de saúde, esse é um bom momento para que você possa, então, chamar os profissionais de forma bem rápida, bem prática realmente e bem objetiva, porque a gente sabe do tempo dos profissionais. Esse é o momento de você, então, chamar os profissionais e estimular para que eles possam, então, fazer o uso dessa ferramenta, que é o canal de notificação que foi estabelecido aí no seu serviço de saúde. E para isso também é muito importante que você elabore treinamentos, principalmente para aqueles novos colaboradores que estão chegando no serviço de saúde e que eles podem ser que eles já vinham com experiência de outros serviços, mas talvez eles não conheçam como é que está disponibilizado o canal de notificação aí no seu serviço de saúde. Então, quando você pensa no canal de notificação, é importante que você, então, avalie para ver se ele é fácil, se os profissionais conseguem realizar a notificação de forma bem objetiva e intuitiva. Você precisa, então, estimular o uso de forma contínua e periódica e também realizar os treinamentos para a equipe. O segundo passo para que você consiga fazer uma gestão de notificações bem efetiva aí no seu serviço de saúde é realizar a avaliação dessa notificação para a realização da classificação. Quando a gente olha, então, para os eventos que acontecem ou para os incidentes que acontecem no serviço de saúde, cada um tem o seu contexto, tem a sua característica, mas todos precisam ser classificados. Então, para essa segunda etapa, é importante que tenha no serviço de saúde um profissional, um expert, um profissional que entenda de classificação de acordo com a taxonomia da OMS. Por que a gente classifica, então, as notificações? Será que é só uma forma burocrática de a gente realizar essa gestão de notificações? Porque é uma das etapas da gestão de notificações? Não. A gente classifica
Primeiro, para que a gente tenha base de comparação com outros serviços de saúde. E segundo, para que a gente possa entender o que é que a gente precisa atacar mais no nosso serviço de saúde. Como é que está a nossa cultura de segurança? Como é que está, então, as práticas, as rotinas? Será que aquilo que a gente tem de implementação, seja de metas de segurança, seja de demais protocolos de segurança, sejam as barreiras de segurança, será que elas estão tão fortalecidas assim? Então, quando a gente classifica e aí consolida, que é um outro passo que eu vou falar daqui um pouquinho, a gente consegue, então, aí ter a condição de entender como é que está o cenário do serviço de saúde e fazer uma projeção daquilo que a gente quer para o futuro, tá? Então, esse profissional que vai realizar a etapa 2 precisa ser um profissional preparado e com conhecimento específico em classificação de notificações para que ele consiga, de fato, elucidar essa notificação que foi realizada e fazer a classificação de acordo com a taxonomia da OMS. O terceiro ponto, a terceira fase que você vai utilizar, então, para trabalhar a gestão de notificações aí no seu serviço de saúde, é, então, a análise por um responsável ou um grupo de análise, tá? Então, a notificação já foi realizada pelos profissionais que trabalham na assistência ou profissionais de área de apoio. Teve um profissional que fez a avaliação até para entender, interpretar, fez a classificação. Então, esse profissional, ele vai precisar encaminhar, então, essa notificação para a tratativa de um responsável, que pode ser um líder da área, que pode ser o gestor daquela área, ou que pode ser um grupo de profissionais, tá? O mais importante é que o serviço de saúde, ele estabeleça quem ou as pessoas que vão de fato analisar esse incidente ou esse evento adverso, que tenha uma vivência, uma expertise nessa área, desse tema que foi realizado, então, essa notificação, tá? O que a gente encontra em alguns serviços de saúde? Existe um único profissional no núcleo de segurança do paciente. Esse mesmo profissional, ele vai fazer a avaliação, ele faz a classificação e ele mesmo faz a análise. Está errado esse profissional sozinho fazer análise? Não está. Porém, quando a gente envolve, engaja os demais profissionais, a liderança e também os profissionais que estão na assistência direta ao paciente, essa análise ela será muito mais rica e aí a gente consegue então determinar as possíveis causas e com isso a gente vai estabelecer ações que são mais assertivas e que vai de fato combater as causas que foram levantadas a partir da análise, tá? O quarto ponto que deve ser realizado e que compõe uma boa gestão de notificações é a divulgação desse consolidado, tá? Então, uma vez que o profissional já notificou, um outro profissional já avaliou, tiveram pessoas que analisaram. O próximo passo, então, é o serviço de saúde estabelecer uma sistemática para realizar o consolidado, que seria, né, para que a gente conseguisse, então, levantar a quantidade de notificações, quais que foram as quantidades das classificações pertinentes. Isso pode ser, então, feito através da elaboração de relatórios, isso pode ser feito através da inserção num quadro de gestão à vista. É importantíssimo que o serviço de saúde estabeleça uma forma de consolidar esses dados e de divulgar esses dados após a consolidação. Só assim o serviço de saúde ele vai conseguir, então, ter a visão geral daquilo que acontece e, principalmente, isso vai engajar cada vez mais os profissionais. Por quê? Uma vez que o profissional notifica e que ele não tem nenhum feedback, nenhum retorno, que ele não sabe o que está fazendo, o que estão fazendo, então, com essa notificação, a probabilidade desse profissional notificar por outras vezes, ela pode ser reduzida. É lógico que a gente sabe que existem profissionais que acabam tendo esse comportamento de segurança, não só para aderir às boas práticas, mas também para relatar para o serviço de saúde algum desvio que aconteça. Porém, a gente sabe que quando a gente quer engajar e fortalecer essa cultura de segurança do paciente com foco nas notificações, quando a gente divulga, a gente de fato entrega para eles como nós estamos e eles conseguem se enxergar em todo esse processo, tá? Quinta etapa para que a gente possa trabalhar bem a gestão de notificações dos serviços de saúde são as ações propostas. Então, a gente já notificou, já avaliou, já analisou, já consolidou os dados. Agora, a gente precisa, então, trabalhar as ações propostas. E as ações propostas, elas precisam sempre ter um responsável
por aquela ação, que não precisa ser o mesmo responsável que vai implementar, mas é aquela pessoa que você vai cobrar se aquela ação de fato foi implementada ou não. E o prazo para implementação da ação. Quando a gente fala de ação, se a gente não tiver um responsável em prazo, a gente não consegue fazer uma gestão dessas ações, tá? Então é importantíssimo que o serviço de saúde, então, estabeleça uma forma de gerenciar também essas ações com seus responsáveis e prazos. E aí, voltando lá no item 4, também quando a gente falou da divulgação, então, do consolidado, para que a gente possa também divulgar essas ações para os profissionais de saúde, tá? Agora, o que a gente faz então no item 6? O item 6, ele está focado para que a gente possa então avaliar a eficácia das ações. São poucos serviços de saúde que fazem então essa avaliação de eficácia de ação. Quando a gente fala de avaliação de eficácia de ação, a gente precisa saber o quanto aquela ação ela atingiu, ela surtiu o efeito desejado. Uma das formas da gente conseguir fazer a avaliação da eficácia das ações é verificando se aquele tipo de notificação ele não mais aconteceu. Então, aquele incidente, aquele evento adverso, se ele de fato não aconteceu, a gente já consegue dizer que a ação ela foi eficaz. Mas é importante estabelecer métricas e estabelecer processo com prazo, inclusive, para que essa avaliação ela possa acontecer. E uma vez que ela aconteça, que vocês possam fazer então os registros pertinentes para poder, de fato, encerrar essa notificação. E o sétimo e último passo é a gente trabalhar o encerramento dessa notificação, tá? O que a gente vê ainda em alguns serviços de saúde é que acontece, então, todos os processos anteriores que eu já expliquei, mas que depois que a ação ela foi realizada, que houve avaliação da eficácia, ninguém mais volta naquela notificação para poder encerrar. E o encerramento, ele precisa conter, pelo menos, a avaliação da eficácia da ação, ou pelo menos uma visita da segurança, do núcleo de segurança do paciente, ou pelo menos uma informação de que aquela notificação ela foi tratada, as ações foram implementadas, e que ela está sendo encerrada porque houve a tratativa adequada para essa notificação. Se você aí no seu serviço de saúde seguir esses 7 passos em relação à gestão de notificações, você com certeza vai conseguir ter as informações nas suas mãos para que você possa não só divulgar para o serviço de saúde, mas para a alta direção, para apresentar uma visita de acreditação, de manutenção de uma acreditação, de uma certificação em serviço de saúde, e com isso você também vai ter os processos melhores controlados. Então é muito importante que você faça uma notificação, uma gestão de notificação bastante efetiva. Um outro ponto que eu vou trazer aqui para você e que é importante, quando a gente fala, então, de gestão de notificações, é importante que a gente tenha um documento onde a gente estabeleça todas essas etapas que eu mencionei aqui para você. Todas as etapas, elas precisam estar descritas em um documento. E aí, cada serviço de saúde trabalha com uma nomenclatura de documento, que pode ser uma política de segurança do paciente. Lá a gente trabalhar como é que essa gestão de notificações ela vai acontecer. Pode ser uma rotina que vai estar falando só de gestão de notificações. Pode ser um procedimento operacional padrão, onde a gente estabeleça as diversas etapas para uma gestão de notificações eficaz. Então, não importa o nome do documento. O importante é que o seu serviço de saúde ele estabeleça de forma documentada como é que essa gestão de notificação se dará. Inclusive, nesse documento, é importante que você aí no seu serviço de saúde estabeleça quais são as ferramentas que vocês vão utilizar, então, para analisar cada classificação de evento, lembrando que não existe a necessidade de analisar 100% das notificações. Na verdade, existem serviços de saúde que já têm uma cultura de segurança do paciente mais fortalecida. Quando a gente olha para notificações, tem serviços hospitalares mais complexos que têm mais de 1000 notificações por mês. Então, é inviável dentro de determinadas estruturas a gente conseguir analisar 100% das notificações. Mas é importante que, minimamente, aquilo que poderia ter near miss, por exemplo, que não atingiu o paciente, mas que se atingisse, ele poderia trazer um dano grave, ou todos os incidentes que atingiram o paciente com dano moderado e grave e os óbitos, eles precisam sim ser analisados para que a partir da análise consistente o serviço de saúde consiga então estabelecer as ações de melhorias para tratar então esses eventos adversos, tá?
Outro ponto é que deve ser considerado, então, neste documento, são os prazos. Então, por exemplo, para uma notificação que é um incidente que atingiu o paciente que não trouxe dano, se essa foi a determinação do seu serviço de saúde de fazer a análise dessa classificação, qual que é o prazo que esse gestor tem para fazer essa análise? Né? Quando a gente fala, então, de um evento adverso com dano moderado, então atingiu o paciente e trouxe dano moderado, qual é o prazo? Tem que ser diferente de um evento adverso com dano leve, por exemplo. Tem que ser diferente quando é um evento sem dano, né? Isso justamente para que a gente possa otimizar os recursos e priorizar aquilo que é mais importante. Gostou dessa aula? Dessa pequena aula, para que você possa, então, em 7 passos, fazer uma gestão de notificação efetiva aí no seu serviço de saúde? Se as notificações elas não forem bem gerenciadas, a probabilidade da gente ter melhorias que são consistentes e sustentadas, elas são menores. Então, para você que atua no núcleo de segurança do paciente, ou que quer atuar no núcleo de segurança do paciente no seu serviço de saúde. Seguindo esses 7 passos, você vai conseguir fazer uma boa gestão das notificações. Gostou dessa aula? Então compartilha com um profissional que você conhece que precisa fazer uma melhor gestão das notificações no serviço de saúde e deixa o seu comentário aqui. Eu quero saber qual tema você tem maior dificuldade quando a gente fala de gestão de notificações aí no seu serviço de saúde, porque aqui você sabe, a segurança do paciente é na prática. Te vejo no próximo vídeo.